Nós temos aí também o Marcelo Favalli, já para falar conosco, ele que vai aparecer aqui na tela, é isso? Marcelo Favalli vai dividir tela comigo. O Marcelo Favalli ainda não está no nosso estúdio. Eu vou esperar, né, que ele entre aqui para que a gente possa conversar com ele. Ele vai trazer mais informações para a gente. Mas a gente teve aí dois relatos muito importantes, né? Han dizendo que não existe notícia boa neste momento, né? Que eles esperam a notícia menos ruim. E eu fiquei impressionado também com o relato da Michelle, com a sobriedade dela em relação às questões políticas, por exemplo, que nesse momento isso não importa para eles, que o que importa para eles é que as medidas sejam tomadas para que as pessoas fiquem em segurança nesse momento. E como que vocês entendem que haverá agora a necessidade de uma união também de outras partes do mundo para que as pessoas que estão lá em situação de risco possam ser levadas de volta para os seus países, a exemplo do que vai acontecer aqui, por exemplo, e também com essa sinalização de uma possível abertura de diálogo que possa caminhar para um cessar-fogo, Alan Gani? Pois é, Evandro, é uma situação bastante difícil pelo seguinte, essa contraofensiva de Israel, e evidentemente que tem que ter uma reação de Israel, só que é uma reação que é complicada. Porque quando há uma reação na faixa de Gaza, o grande desafio é você conseguir acertar o Hamas e não acertar civis, sejam eles árabes palestinos ou judeus israelenses. Então esse que vai ser o maior desafio atualmente, né? E aí num ataque aéreo isso se torna ainda mais difícil. Por isso que eu acredito que em algum momento vai ocorrer o ataque terrestre, que é justamente para tentar pegar o Hamas, e toda a comunidade internacional aí, ela deve se mover para conseguir aqueles estrangeiros que vivem, ou descendentes, né, que vivem na faixa de Gaza, que ter todo o apoio para conseguir sair com vida para os seus países de origem. O nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, já está por aqui. Favalli, peraí que você vai passar na frente da câmera. Só um minutinho. Corta aqui para 3 rapidinho. Favalli, pode entrar agora. E aí a gente vai fazer, então, o corte para outra câmera, que aí sim a gente consegue conversar. Favalli, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no 3 em 1. Você que está acompanhando intensamente essa situação desde o fim de semana. Eu gostaria que você trouxesse aqui para a nossa audiência, a gente está nessa câmera aqui, quais são as últimas informações. A gente está falando agora em 900 mortos, mas quais são os outros dados e números que a gente precisa manter a atenção nesse momento, principalmente em relação à possibilidade de um diálogo entre essas autoridades, mesmo que mínimo, e o que ambos os lados têm dito em relação aos ataques que continuam. Vou começar com a pior das notícias. Você falou de quantos mortos? 900. 1.500. Puxa. 1.500 mortos, contando os dois lados do conflito. São 704 palestinos e 800 israelenses. Esse número saltou agora nas últimas horas, porque um outro kibbutz, que é uma palavra que não é muito do nosso vocabulário, mas a gente tem ouvido muito, um outro kibbutz foi localizado, havia sido bombardeado e pelo menos 100 corpos acabaram de ser localizados em outro kibbutz bombardeado. Falando em feridos, uma cifra ainda muito superficial e muito longe da realidade, talvez. 3.700 feridos nos dois lados do conflito. E por que você fala longe da realidade? Porque tem muita gente desaparecida e muita gente debaixo dos escombros. Principalmente se a gente olhar agora para uma realidade do lado da faixa de Gaza. Está havendo bombardeios com uma artilharia que depois provoca um incêndio. Tem restrição de água e restrição de eletricidade em Gaza, o que dificulta, por exemplo, o combate a esses incêndios provocados pela artilharia israelense. Isso já não estaria acontecendo no lado de Israel, né? A gente conversou com a Michelle agora há pouco, uma moradora que está lá há 27 anos, e ela me falou que não está havendo nem falta de abastecimento, nem problemas com o fornecimento de água e alimentos e etc. Mas do lado de Gaza, sim, porque eu acho que Gaza necessita, de certa forma, de parte do abastecimento que vem do país vizinho, né? Não é... Parte não, totalmente. Gaza é totalmente dependente de um fornecimento de água, eletricidade, medicamentos e alimentos que passa por Israel por uma questão geográfica. A faixa está apertada entre o mar Mediterrâneo e o território israelense. Então, qualquer conexão para o território de Gaza, ele passa por, obrigatoriamente, o território israelense. A gente falava aí numa perspectiva de paz. É o seguinte, ainda é uma informação que depende de uma dupla checagem, que o Hamas, um alto comissariado do Hamas,
falou por telefone com a rede árabe Al Jazeera e que provavelmente estariam abertos a um diálogo, mas ainda é passível de uma outra confirmação. Agora, esse dado é oficial, foi para a televisão, o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, acabou de fazer um pronunciamento na televisão há cerca de alguns minutos e disse o seguinte: os bombardeios só estão começando. Nossa. O pior ainda está por vir. Palavras do chefe de Estado de Israel. Agora é o seguinte, nada é tão ruim que não possa ficar pior, nada não é tão complicado por si só que não possa piorar. A gente falou do Hamas. A gente também tem agora não vou dizer uma participação, mas a gente tem um envolvimento, ou então um registro de casos envolvendo o Hezbollah, sim, que é outro grupo político que também tem o seu braço armado, cujo braço armado também é identificado como célula terrorista por alguns governos, e um remanescente da Guerra do Líbano, algo de 1950, que é a Jihad Islâmica Palestina, que também tem um braço armado, também considerado como uma célula terrorista por alguns governos, o Al-Quds. Então, o Al-Quds, da Jihad Palestina Islâmica, alguns militantes foram mortos pelo exército de Israel na fronteira Líbano-Israel, e também houve mortos do Hezbollah, que estariam na fronteira e foram vítimas de disparos de Israel, também nessa fronteira ao norte de Israel, ao sul do Líbano. O Favale, inclusive o Han Lutzky, né, que é o correspondente que estava conversando conosco agora há pouco em Israel e que fica mais ao norte ali do país, ele estava falando sobre isso, que há uma preocupação muito grande agora da população e dele, inclusive, porque depois das mortes desses integrantes do Hezbollah, há a possibilidade de uma contraofensiva. Ele fala, dificilmente esse grupo não se vinga desses ataques que foram feitos, dessas mortes que foram provocadas pelas autoridades israelenses. E quando a gente fala do Hezbollah, a gente fala de um grupo que, inclusive, é muito mais potente e bem armado que o Hamas. Porque tem financiamento de outros países, está agregado ao Líbano. E a gente que também tem posições políticas, digamos assim. Sem a menor sombra de dúvida. Embora eles sejam distantes, eles têm um ponto de encontro. O grupo Hamas é sunita, o Hezbollah é xiita, mas eles têm um ponto de encontro que é ser contra Israel. Para encerrar, uma imagem que infelizmente a gente vai ver muito comumente em Israel. Tanques sendo levados, indo em direção à faixa de Gaza para construir uma faixa de proteção entre o território israelense e a faixa de Gaza. Já se fala em 100 mil homens destacados para cobrir toda essa fronteira e evitar que passem pessoas aí, né, do braço armado do Hamas, dos terroristas do Hamas, obviamente, da faixa de Gaza para Israel. Então, esse destacamento nas ruas, nas avenidas, nas estradas de Israel, indo em direção à faixa de Gaza massivamente. Marcelo Favale, muito obrigado pelas informações até aqui. Bom trabalho para você. A gente vai se ver bastante hoje ainda. Inclusive, eu e Marcelo Favale, às 9h30 da noite, vamos conduzir aqui, participar de um bate-papo, de uma conversa no Direto ao Ponto para falar sobre esse conflito, trazer novas informações e ouvir especialistas do assunto. Até já. Até já. Tchau, tchau. Um abraço para você, Marcelo Favale.